Queridos irmãos, nesta noite bendita, em que escolhemos estar aqui presentes nesta santa casa de oração, vamos buscando nos acomodar tranquilamente ao som desta música suave, buscando a sintonia com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, com o nosso mestre e amigo Jesus, governador do nosso planeta, nosso guia e modelo. Nos sintonizando com os mentores espirituais que aqui se fazem presentes e que nos envolvem com toda a ternura, com todo o carinho e afeto. Que possamos sentir a presença desses amigos, nos sintonizando com o bem, com o amor, com a tranquilidade, buscando a nossa paz interior, o nosso equilíbrio. Possa Jesus nos amparar, nos confortar, nos trazer o consolo necessário, de acordo com as nossas necessidades. Muitas vezes nos carregando, nos conduzindo, nos mostrando o caminho. Permaneça conosco, Mestre Jesus. Nos auxilie no aprendizado desta noite. Que possamos, certamente, Jesus, confiar que sairemos daqui melhor do que chegamos. Que as suas bênçãos recaiam sobre cada um dos seus irmãos, seus filhos, que aqui se encontram. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar desse livro, é um livro bastante interessante, ele tem algumas mensagens curtas, de Emmanuel. A gente é bastante fã do Emmanuel, né? Fez uma literatura vasta através da mediunidade do Chico, nos orientando, um grande educador, um consolador para as nossas almas aflitas. Então, esse tema de hoje é do capítulo 126 desse livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E o tema é Ajudemos Sempre. Então, a gente já pode começar a nossa reflexão, já pelo título, Ajudemos Sempre. Quando fala Ajudemos Sempre, ele não coloca um limite para essa ajuda, Ajudemos desde que você não me ligue às 2 da manhã. Ajudemos desde que eu tenha tempo para isso. Ajudemos desde que eu tenha recurso para isso. Ele fala, logo no título a gente já começa a refletir, que é ajudar sem limites, ajudar e ajudar sempre. E aí, nesse livro vem sempre uma passagem do Evangelho, e nessa passagem Lucas pergunta para o Cristo, quem é meu próximo? E aí o próximo é a nossa próxima reflexão. Ele pergunta para o Cristo, mas quem que é o meu próximo? E aí a gente se depara com um dos mandamentos do Cristo, Os 2 mandamentos principais do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí a gente começa. Vamos tentar inverter essa frase aqui? Eu aprendo a me amar para que eu consiga amar o meu próximo. E quem que é o próximo? Como pergunta Lucas para Cristo. Geralmente o próximo é aquele que está mais pertinho de nós. Inclusive Emmanuel fala que é aquele que avizinha os seus passos. É aquele que está mais perto da gente e que muitas vezes a gente não percebe que aquele nosso próximo está com algum problema. E o nosso próximo, para que a gente possa ter condições de ajudarmos o nosso próximo,
nós precisamos olhar para nós e nos ajudarmos primeiramente. Porque se não gera aprendizado para nós, como que eu vou ensinar alguém aquilo que eu não consegui aprender? E aqui, quando a gente fala de se ajudar em primeiro lugar, né, não estamos falando de egoísmo, né? Mas se eu não me ajudo e se eu sou egoísta para comigo mesmo, ainda tenho uma série de mazelas, uma série de imperfeições ainda que eu preciso combater, e eu não experienciei ainda, eu não vivi aquilo no íntimo, de me reformar, de me melhorar, como que eu posso ser exemplo para o próximo? Como que eu vou conseguir orientar alguém? Se eu não conseguir ainda fazer esse exercício interior, olhar para o meu interior e me aperfeiçoar, né? Então, o primeiro próximo é o que está mais próximo, que sou eu mesmo. Tentar me ajudar, né? Ter amor comigo, compaixão para comigo, ser tolerante para comigo e com os meus defeitos, mas sempre buscando se aprimorar. Não é se autoflagelar, não é se castigar, né? É procurar perdoar a si mesmo, entender que nós somos imperfeitos, dado até a nossa existência. Se estamos neste plano, é porque nós viemos o que aqui? Nos aprimorar, em sabedoria e em amor. Não adianta nada você ser muito sábio, mas você não tem amor, né? Então as coisas se complementam, mas o amor é a principal delas. Então o nosso próximo é aquele que está na nossa casa. Aprendi a lidar comigo, com as minhas imperfeições. Quem que eu vou ajudar primeiro? Para quem que eu vou ajudar sempre? É o próximo que está na minha casa. É o esposo, a esposa, né? São os filhos. É o vizinho que está ali do lado de casa. É aquele parente complicado que a gente tem. É dali que começa tudo. Minha mãe sempre falava para a gente, e hoje acho que eu consigo entender um pouco melhor isso, que a caridade, ela começa de casa. Às vezes a gente anda léguas e léguas e léguas para ajudar o outro, né? Quilômetros e quilômetros, viaja de uma cidade para outra para ajudar o outro, e muitas vezes a gente não percebe que ali dentro da nossa casa, no nosso entorno, tem alguém que está precisando da nossa ajuda. Mas a gente não faz isso por maldade, nem quer fazer isso para a gente poder se aparecer. A gente faz isso muitas vezes porque o outro está tão pertinho ali da gente que a gente acha que ele não está precisando de nada, porque ele já tem o nosso auxílio ali a hora que ele precisar, né? Quem tem adolescente em casa, né? Nós já fomos adolescentes, mas tem adolescente em casa, a gente tem que ter uma atenção especial com esse adolescente, porque muitas vezes ele entra naquela fase que ele não quer conversar com o pai, ele não quer conversar com a mãe, ele não quer conversar com ninguém. Às vezes ele vai tirar dúvida, esclarecer dúvida com o outro lá na rua, que tem dúvida também, tanto quanto ele. Ainda quando se esclarece mais ou menos na mesma faixa etária, a gente sabe que não tem grandes prejuízos. Mas e quando pega alguém espertalhão e que vai orientar? Por isso que a gente tem que buscar ser o maior amigo dos nossos filhos, né? Não perder essa oportunidade de ser amigo. O cara chega em casa, como eu muitas vezes fiz. O cara chega em casa e fala assim, ó, tirei 2 na prova. Já fez a prova, já tirou 2. Você brigar, vai resolver o problema? Vai resolver nada. Vai resolver nada. E como a gente muitas vezes não tem um aprendizado, aí o que acontece? A gente acaba, né, se castigando, porque o mundo exige. Aí você começa, não, mas você não vai dar nada na vida desse jeito. Você começa só a criticar, julgar, criticar. Você acha que a próxima nota vai vir boa? Você perguntou qual que era a dificuldade? Se não conseguiu estudar por quê? Se está com algum problema? Né? A gente acaba não fazendo isso. Né? A gente acaba julgando, condenando. Né? A gente é advogado de acusação, é juiz, já dá sentença, já prende, já bota de castigo, não bota? Já bota de castigo. E acha que a gente está fazendo bem. Né? E muitas vezes a nossa desculpa é falar assim, porque foi assim que eu fui criado. Não é assim também que tem que ser. Mas por que tem que ser assim? Será que a gente não pode evoluir? Não é culpar os pais pelo que eles fizeram, mas será que a gente não pode evoluir, tentar fazer melhor? Né? Então, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, quando a gente fala desse amor do próximo, né, que a gente está falando, eu me amo primeiro. Imagina essa gota d'água aqui, é de dentro para fora essa mudança. Né? Não adianta a gente tentar ajudar a massa, né?
tentar fazer a favor da massa, se a gente às vezes está desamparando aquele que está ali do nosso ladinho. Começa com a gente, é de dentro para fora, começa com a gente, aí a gente começa a aprender, se aperfeiçoar, aí a gente começa a ter condições de ajudar a mais pessoas. Não adianta te falar que é difícil. Não adianta te falar que é difícil. A gente precisa, a gente veio, né, nessa nossa experiência aqui na Terra, nós viemos com objetivos, né, com objetivos a serem cumpridos, com uma missão. Nós imploramos para reencarnar. A fila está grande lá. E nós imploramos, tivemos essa oportunidade. Então, a gente precisa aproveitar, nós precisamos aproveitar o nosso tempo para identificar quais são os nossos problemas. Se a gente se examinar, a gente consegue identificar. Eu acho que nem com grande dificuldade, não. Acho que com uma certa facilidade a gente consegue identificar os nossos problemas. A gente consegue identificar as nossas inclinações, por que a gente fica nervoso com determinada situação, por que aquilo me atrai. A gente começa a identificar onde estão as nossas imperfeições. E aí a gente vai corrigindo. Vamos conseguir corrigir tudo da noite para o dia? E fazer hoje, agora, 100% da reforma que a gente precisa? A gente já vem há milhares e milhares de encarnações e chegamos até aqui. Então, precisamos olhar para nós agora com carinho, com amor, né? Também não adianta a gente, né, olhar com sofrimento e com dor. Olhar com carinho e amor e nos dedicarmos para que a gente possa seguir adiante, mas fazendo alguma coisa de proveitosa agora. A gente sempre deixa para a segunda, né? Deixa para a segunda o regime, né? Abandonar qualquer vício. Deixa mais para frente lá que a gente vai, né, tocando. Aí a gente vai tomando os puxãozinhos de orelha, né? Para a gente tentar fazer agora. Porque tudo aquilo que é incômodo ou que vai gerar desconforto para nós, o que nós fazemos? A gente empurra a mão um pouquinho para frente, né? É isso que a gente faz. Nós somos mestres de empurrar as coisas para frente. Pelo menos eu sou, tá? Vocês eu tenho certeza que não, tá? Mas eu sou. E aí o Emmanuel, ele fala uma coisa, ele usa 3 exemplos nesse livro, nesse capítulo, né? Primeiro, ele fala da gente se ajudar, né? Para que a gente possa ajudar a nossa família, para que a gente possa ir melhor no trabalho e para que a gente possa auxiliar, de certa forma, a sociedade. Então, ele dá um exemplo para cada um desses fatos, né? Então, ele fala que o nosso próximo é a família, né? E aí, a gente já falou, né? A esposa, os filhos, e ele cita o seguinte, que na família nós precisamos manter uma conduta de cooperação ativa, né? Da percepção eu já falei, adiantei para vocês. Então precisa ter um pouco mais de atenção com aquele nosso próximo que está em casa. Mas ele usa esse termo aqui, cooperação ativa. O que significa isso? Cooperação ativa. Não é qualquer cooperação, né? A gente já começa a entender. Que é uma cooperação que ela se antecipa, que ela está ali presente, que ela está atenta, que ela busca perceber as dificuldades daquele outro que está mais ali, na sua casa, do seu lado, precisando do seu apoio. Não é julgamento, não é crítica, mas é estender a mão nessa cooperação ativa de amor e de bondade para com aquele que está ali com a gente. Porque a nossa missão está ali, dentro da nossa casa. É ali que muitas vezes tem os nossos desafetos ali para a gente poder se melhorar. Casos e casos que nós já estudamos de desafetos, que vem pai e filho, que vem mãe e filho, que vem irmão. Então essa cooperação, principalmente, tem que ser ativa, não é qualquer cooperação que ele fala. E aí, Emmanuel, ele não deixa de abranger tudo. Uma página e meia que dá para a gente ficar aqui acho, um bom tempo refletindo. Aí ele sai um pouco do âmbito da família e vai tocar no âmbito do quê? Do trabalho. Do nosso dia a dia, do nosso dia a dia no trabalho. Ele fala assim, ó, muitas vezes você vai se deparar com um superior hierárquico
aquele que vai te defrontar, que vai te exigir, que vai te aborrecer. Mas ele é teu superior. Então, age com respeito e boa vontade com ele. Respeito e hierarquia, nós somos aqui nesse plano, as nossas regras e as nossas leis, é uma cópia muito imperfeita da espiritualidade. Então, existe uma hierarquia na espiritualidade, assim como existe uma hierarquia que a gente tenta copiar da espiritualidade, né? Então, tem lá o CEO da empresa, o diretor da empresa, né? Tem os níveis gerenciais, né? E depois vem o pessoal técnico, etc., e o pessoal operacional. Então, a gente precisa ter boa vontade. Quando a gente fala de ter boa vontade, com esse nosso de respeito e boa vontade, às vezes o cara é chato, a gente fala assim, não, eu vou deixar pegar o serviço mesmo, vou deixar o negócio azedar, que é para ele ser prejudicado, porque ele que é o chefe, eu não gosto dele, ele só puxa minha orelha, às vezes ele não sabe tratar as pessoas com um pouco mais de ternura, né? Então a gente já julga aquele chefe, qualquer coisinha que pisou no calo da gente, né? A gente fica numa felicidade danada, né? Pisou no calo da gente, a gente não estrila nem nada. Então a gente começa a arrumar desculpa, né? Para ir no trabalho, porque o chefe é chato, aí a gente começa a arrumar desculpa, a gente arruma atestado, né? Para não ir, vou ficar uma semana que ele vai sentir uma falta danada de mim. Toma cuidado, hein? Porque às vezes ele não sente falta, não. E aí que é o problema. E quando eu estou fazendo isso, eu acho muitas vezes que eu estou agredindo o outro, mas não estou. Eu vou prejudicar o outro. Quem que é o primeiro a ser prejudicado? Somos nós mesmos, né? E aí o subordinado também. O subordinado vem te procurar. E aí a gente trata bem o subordinado, né? Principalmente aquele subordinado que a gente não se dá bem, aquele subordinado que é o cara que pergunta muito, fica ali no pé, que quer fazer as coisas, que quer promoção, que quer não sei o que, o cara vem, já vem aquele cara chato ali, vai me pedir alguma coisa, ou vai pedir para ensinar alguma coisa. Qual que é o nível de atenção, desculpem, qual que é o nível de atenção e carinho com esse subordinado? Eu preciso respeitar os meus superiores, mas preciso igualmente respeitar o meu subordinado. Tratar bem o meu subordinado, com carinho, com atenção. Auxiliar, oferecer os recursos para que ele possa entregar o melhor trabalho possível. A gente sabe que empresa não é instituição de caridade, mas só por conta disso a gente não pode se doar e entregar o nosso melhor. Entregando o meu melhor, eu não estou contribuindo com a empresa, não estou contribuindo com a sociedade, a empresa não está melhorando, não está lucrando, não está crescendo, não está gerando mais emprego. Então a gente não pode ficar fechadinho só naquele nosso mundinho, achando tudo ruim, né? A gente precisa tentar fazer o melhor para melhorar. Dez para o controle, 0 para o estilo. Mas vamos lá. Na sociedade, aí o Emmanuel fala, na sociedade nós vamos encontrar pessoas más e malfeitor. Malfeitor, não necessariamente, a gente pode dizer que é o criminoso, que é o ladrão de banco, não é isso. Ele fala o malfeitor. Nas nossas relações, a gente não encontra muitas vezes aquelas pessoas que querem levar vantagem em tudo, que são, que a gente fala que são inescrupulosos, que não estão preocupados quem é que vai chorar desde que ele esteja rindo. Esse é um malfeitor, porque ele não faz bem, malfeitor, né? Não faz a coisa bem feita, né? Ele só quer levar vantagem, só olha para si mesmo, extremamente egoísta, não está preocupado em quantas cabeças ele vai ter que pisar desde que ele cresça mais um degrau, né? E aí o que ele fala? Seja fraterno com esse irmão, para auxiliar na mudança de rumo, né? Para esse malfeitor, esse que é mal, para amparar sem alarde, para que ele possa se corrigir. Como que a gente faz isso? Primeiro com o nosso exemplo. Muitas vezes dizendo não. Mas não é um não que a gente diz de forma ríspida, mas é um não que ajude. É aquele, às vezes, que senta na mesma bancada de trabalho com você e fala assim, rapaz, esse negócio aqui sobrou aqui, ninguém deu conta disso, vou botar na minha bolsa, vou levar embora. Atitude ruim, malfeitor. Está querendo desviar alguma coisa. Né? Somos malfeitores quando a gente vai numa padaria tomar um lanche, e aí você dá uma nota de 50 para o cara, né?
Ele te volta uma nota de 100, você enfia no bolso e vai embora. Te deu o troco errado. E aí você vai embora, você não está sendo malfeitor? Então nós temos que ter atenção o tempo todo. Se nós não estamos tão equivocados e não podemos nos enquadrar muitas vezes nessa condição de malfeitor, né? E ele fala do malfeitor, ele fala do doente. Para que a gente tenha o que com o doente? Compaixão de sua posição, qualquer que ela seja. A gente fala assim, pô, uma pessoa doente. A pessoa precisa de uma ajuda, doente, né? Está precisando de alguém que permaneça com ela no hospital naquele momento. E aí? A gente não ajuda, ou a gente critica, não, foi ele que procurou, viu? Está doente desse jeito porque ele mesmo, ele procurou. Com as próprias mãos ele procurou essa doença, aí até que ele conseguiu. Aí esse doente vem pedir ajuda para mim agora. Aí eu tenho que parar toda a minha vida para poder ajudar esse doente. Está certa a nossa conduta, a nossa atitude? Também não é uma forma de ser malfeitor? Né? A gente está tendo compaixão dessa pessoa? A gente está sendo indulgente? Né? Será que amanhã a gente não vai escorregar também? E vamos precisar de ajuda? E o bom? Aí tem aquele bom também que procura. A pessoa é boa, você conhece a pessoa. Ela não está enquadrada nem na primeira nem na segunda categoria. Ele não está doente, não é malfeitor. Mas ele está passando por alguma situação na vida e ela vem tentar se motivar. Ela fala assim, poxa, eu vou lá conversar com meu amigo ali porque ele tem uma palavra legal, acho que quem sabe, né? Ele não pode me ajudar, ter uma ideia. O que a gente tem que fazer nesse momento? É isso que ele fala. Estimular para que ele faça ainda melhor. Estimular para que ele consiga esclarecer aquela dúvida que ele tem, né? Estimular para que ele siga no bom caminho, né? Então a gente tem que estar atento nesses momentos. Isso tudo dessa liçãozinha pequenininha de 1,5 página, tá, gente? Emmanuel é danado, né? E aí ele fala, se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo persistente da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Eu vou acertar ainda, tá? Tenham paciência. Que lei que ele está falando aqui? Se há cristianismo, a gente fala que nós somos cristãos, né? Então a nossa consciência, a gente traz essa centelha divina, né? Que a gente sempre fala do certo e do errado. Mas esse cultivo persistente da compreensão e da bondade tem força de lei. Que lei que é essa? É a lei divina. Ele não está falando da lei, das regras nossas da sociedade, não. Ele está falando da lei divina. E aí, que lei divina é essa? O que a gente deve entender por essa lei divina? É aquela única e verdadeira para a felicidade do homem e que indica o caminho que ele tem que seguir. E quando ele não está no caminho, quando ele se afasta desse caminho, ele se torna o quê? Infeliz. Sejamos mais compreensivos, mais bondosos, porque isso vai ter interferência no nosso destino, uma vez que a gente já tem consciência. Nós já temos mais consciência, mais condição de tomar melhores decisões. E aí toda vez que a gente toma decisão errada, isso interfere na nossa vida. Tem força de lei, porque essa consciência é da nossa lei divina, da nossa lei moral. Nada passa despercebido, tudo fica gravado no nosso DNA espiritual. Aí tem aquele livro aberto lá, né? Que a gente possa gravar mais coisas boas. Um cristão sem atividade no bem, na inércia, né? Aí o Emmanuel fala que é um doente de mau aspecto pesando na economia da sociedade. E aí quando ele fala isso, nos chama a atenção que sem atividade nós estamos na inércia, estamos parados. Eu não estou fazendo o mal, mas também não estou fazendo o bem. Não basta não fazer o mal, nós temos que fazer o bem. Não é isso? E aí é um doente o quê? Imoral. Ele fala doente de mau aspecto, né? Nós não estamos olhando aquele doente, aquela pessoa que está com aquela condição mórbida, já quase para morrer, não é isso. Nós estamos falando da questão moral. Ele está olhando para dentro do ser.
E ele está falando moralmente, ele está doente. Olha que mau aspecto. Por quê? Porque ele está na inércia, ele está parado. Nós não nascemos para ficar parado, né? Não nascemos para ficar parado. A gente vai ficando parado muito tempo em casa, vai ficando ruim as coisas, não vai? Só assistir Netflix uma hora vai cansar, não vai? Não é só mexer no celular, uma hora vai cansar. Aí a pessoa começa a ficar angustiada, começa a ficar nervosa, porque ela não pega um livro edificante para ler, né? E aqui nós estamos falando da lei do trabalho, né? E a gente precisa o quê? Tomar cuidado, porque aqui ele está falando de uma condição material, né? Da questão da economia da coletividade. Mas a gente tem que pensar o quê? Tudo que a gente faz de útil está nessa lei do trabalho. Está dentro. Tudo que é ocupação útil. Ler um livro, às vezes eu vou descansar. O que é descansar? É só dormir, 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 dormir? Não. Descansar é você pegar um livro ali e você fazer uma leitura que possa agregar valor para você, né? Que aqui a gente fala de leitura edificante. Dentro da condição material, a gente fala que o que é economia, né? É um conjunto de atividades, não sei o quê, que visa o quê? Distribuição, consumo, não sei o quê, mas isso não é o foco do nosso. É só para a gente ter um conceito material de economia. Mas o mais importante para nós é que ele fala o quê? Serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Se a gente se melhorar como ser humano, nós não vamos estar garantindo uma melhor qualidade de vida? Se a gente olhar para essa condição espiritual, a gente não vai se tornar mais equilibrado, mais tranquilo, mais feliz, mais em harmonia com as leis de Deus? Então, assim, é um conceito material, mas que ele traz informações aqui para nós que tem a ver com o nosso cotidiano. Sem contar que quem não está fazendo nada está pesando na sociedade, não é isso? É menos um ajudar a gente a pagar imposto, né? Então, e mais do que isso, né? Brincadeiras à parte, mais do que isso, você vê a situação que esses irmãos ficam, né? Nas ruas, né? Ficam ali jogados muitas vezes, porque eles ainda estão na inércia, não desenvolveram essa consciência. Então nós temos que ter essa compaixão para com eles. Mas sempre, não é aquela compaixão cega, é aquela compaixão que a gente possa, muitas vezes, dar um sorriso e um bom dia para esse irmão que está no sinal lá, pedindo um dinheirinho para nós. Não é julgar ele, não. E se você não tem, aliás, hoje em dia a maioria das pessoas mexe só com cartão. Às vezes você não tem uma moedinha para dar para ele, você não pode dar um sorriso para ele, um bom dia? Conversar 2 minutos, dar uma atenção para ele? Às vezes só aquele fato de você dar aquela atenção, não julgou, você às vezes já tirou a pessoa começa a pensar na vida dela. Você ajudou. E lembrem-se, né, a gente estava estudando isso hoje. Lembre, nós nunca estamos sozinhos. Se eu não faço bem para o outro, ele está acompanhado também. Todos nós temos nossa companhia de acordo com as nossas afinidades. Aí você mexeu com um, às vezes você mexeu com 200. Você ajudou um, às vezes você ajudou 200. Né? É o que a gente vem estudando e o pessoal vem falando. Para a gente fazer amigo. Né? Vamos, como que a Conceição fala? Angariar amigos. Mas a gente pode angariar inimigo também. Tudo depende da gente. Então, muito cuidado nas nossas relações, as nossas atitudes. Se eu xingar o outro, eu não estou xingando um só, não. Ele tem uns 200 juntos. Arrumou problema para a cabeça, sério. Ajudemos sempre. E aí ele fala aqui, no Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. E aí é onde, né, a gente já se antecipou um pouquinho, mas não basta não fazer o mal, é necessário que a gente faça o bem. A posição neutra é uma posição de conforto, né, pessoal? É aquela posição que a gente fala assim, eu vou ficar em cima do muro, não vou opinar. Quando a gente faz isso, o que acontece? Às vezes pode ser que você não tenha uma opinião formada sobre aquilo. Mas na maioria das vezes a gente tem uma opinião, que a gente sempre tem, de médico, né, de entendedor de futebol, todo mundo tem um pouco, né? Não é isso? Então, assim, a gente sempre tem uma opinião para dar. Aí quando a gente se furta, mas aqui nesse caso, seria algo que possa agregar. E muitas vezes a gente não fala, porque eu vou falar, vou deixar a pessoa numa posição de desconforto.
Quando a gente fala isso, gente, não é para a gente sair jogando na cara dos outros um monte de verdade que a gente acha que é verdade. Não é isso. Mas é a gente opinar de uma forma elegante, mas fazer o outro, às vezes o outro está cristalizado, né? O outro está parado ali com aquela ideia achando que ele está certo. Aí você fica quieto, também você não fala. Tá certo isso? A gente está sendo o quê? A gente está tendo o menor esforço, porque eu não arrumo inimizade com ninguém, né? Quando é assim, eu fico bem com todo mundo, né? E aí, essa lei do menor esforço, para onde a gente quer? A gente quer se aperfeiçoar para passar, a gente quer permanecer na porta larga ou a gente quer partir para a porta estreita? A porta estreita vai exigir mais sacrifício da gente, né? E exigindo mais sacrifício da gente, exige mais dedicação, mais disciplina, mais um monte de coisa que a gente ainda está buscando, né, desenvolver na nossa vida. Confunde porque o para baixo é que muda. O para cima é toda hora eu me enrosco nesse trem. Aí ele fala aqui, ó, com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, de longe retardando o avanço da luz. Gente, com Jesus perto, né? Que é para a gente poder desenvolver a nossa luz, né? Com Jesus de perto, é muito melhor da gente desenvolver, da gente pensar, da gente agir de maneira mais assertiva. Eu não preciso fazer aquela meditação de 2 horas para falar com Jesus. Eu posso estar varrendo a casa, limpando, lavando o carro, né, me dirigindo para o local de trabalho. Eu posso estar conversando com Jesus, com os amigos espirituais, né? E o mestre fez todo esse sacrifício para ensinar a gente a amar, né? E ele resistiu o tempo todo, sempre lutou pela luz e resistiu à sombra. Então, vamos tentar, aí eu lembrei de novo da Conceição, fazer brilhar a vossa luz. Que luz que é essa? Aquela luz que a gente vai desenvolver à medida que a gente vai vencendo essas nossas dificuldades. Aí nós vamos brilhando essa luz. É aquela luz, não tem aquelas pessoas que a gente gosta de estar perto, que a gente gosta de conversar, que é aquelas pessoas que fazem bem para a gente, né? Aquelas pessoas que você quer, se pudesse, você carregava para sua casa. Não tem uns assim, fala, carregar, nossa, que beleza que é, quanto ensinamento que essa pessoa me traz, quanta bondade no coração, né? Chega a doer o coração da gente, tanta bondade que às vezes essas pessoas demonstram. É porque essas pessoas já têm uma luz, que ele consegue ajudar mais pessoas, porque ele se ajudou, porque ele aprendeu, né? E por último, a mensagem final do Emmanuel. Ele fala, então diante do nosso próximo, que se acerca do teu coração, não precisa ir muito longe, que se acerca do teu coração, que é vizinho dos seus passos, cada dia lembra-te sempre de que está situado na terra, ou para aprender, ou para auxiliar. Essa é a nossa missão, aprender e auxiliar. Então a gente fala assim, hoje eu perdi. Não, não perdeu, você aprendeu. Nós não perdemos nada, desde que a gente reflita ao final do dia das coisas boas que nós fizemos e as coisas não boas. Aquilo que é bom a gente fortalece, mas aquilo que é ruim vamos aprender para que a gente possa, senão nós não vamos conseguir ajudar o outro. Então ajudar a nós, não com o intuito de egoísmo, mas de aprendizado. E não com severidade também. Não adianta a gente ser severo, né? A criança não precisa muitas vezes que o pai esteja ali só dando o dedinho para ele aprender a andar, né? Aquele que vai aprender a andar de bicicleta precisa do quê? Está só segurando ali um pouquinho, está com 2 rodinhas ali, aí você tira uma rodinha, você tira a outra e você vai segurando ali. Meu pai está me segurando. Meu pai já soltou faz tempo, o cara está caminhando. É assim que a gente precisa fazer conosco e com os outros, né? É aquele dedinho ali para ele poder aprender a caminhar, né? Aquela ajuda, é a proximidade. A gente aprendeu a ouvir. A gente não sabe ouvir o outro. Vocês sabiam disso? Que ele não sabe ouvir o outro? Toda vez que você ouve alguém com a intenção já de responder, você não sabe ouvir. Você não ouviu
que eles chamam de alto nível de escuta, né? Que é a escuta empática. Então você ouve o outro, mas você já tem uma resposta pronta para combater o outro, porque sempre é o ponto de vista da gente que é o que está certo. Então a gente precisa aprender a ouvir o outro, né? É ouvir mesmo, tudo que você tem que falar, atento. Terminou de falar? Aí você faz uma reflexão, não, mas já ouve, já vai despejando o outro, né? O outro nem terminou e a gente já está se manifestando. Um dos muitos defeitos que nós temos, né? Falar defeito não, né? Parece que é aquele carro que está estragado, mas é a imperfeição que a gente precisa melhorar, aprender a ouvir, né? Falar no momento certo, ser mais gentil, ser mais doce, né? Mais educado, mais polido com o nosso próximo e com a gente também, porque às vezes a gente se cobra tanto, a gente é tão severo com a gente, tão disciplinador de nós mesmos, que a gente se perde no meio do caminho também, né? E aí que a gente aprenda a servir com disciplina, com amor, com resignação, com caridade, com doçura e com mais disciplina, né? Porque o que o Emmanuel falou para o Chico? Você precisa só de 3 ingredientes para a gente começar esse trabalho. Disciplina. Aí o segundo, vocês lembram qual que é? Não lembra o segundo? Disciplina. E o terceiro, vocês lembram que o Emmanuel falou para o Chico? Disciplina. Né? Disciplina é um grande desafio para nós, que exige de nós consistência. A gente se propõe, vou acordar 5 horas da manhã. Eu nem proponho algumas coisas mais para mim, porque brincadeira, rapaz. Vou acordar 5 horas da manhã para correr todo dia. Rapaz, nesse frio, 5 horas da manhã tá que jeito, tá coberto. É uma delícia, né? Então, é isso que... Aí o Chico, rapaz, nossa, ele ia dormir 2 horas da manhã, 5 horas da manhã ele estava levantando para ir trabalhar. Não tinha refresco, não. O olho com a vista ruim, né? Aquela vista dele lacrimejando, saía até sangue, o coitado. E o Emmanuel, vamos embora psicografar, meu amigo. Eu falei para você da caminhada, o que ia ter? Disciplina. Ué, ele falou, o Emmanuel ainda fala para ele, você é uma pessoa que pode se considerar virtuosa, né? Feliz, porque você tem 2 vistas, é uma só que não está boa, ainda tem a outra para trabalhar. É porque o Emmanuel é exigente, o Espírito não, gente. É porque nós precisamos, né, tomar umas cacetadinhas para a gente poder sair do lugar. Né? O trabalho não para, era a missão dele. Então, assim, são exemplos maravilhosos, porque a gente, com tudo em ordem, a gente não quer. Então, a gente precisa usar esses exemplos para a gente seguir adiante, né? Então, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês, muita luz e paz, uma semana abençoada, tá? Muito obrigado.